Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amém. Estamos de volta ao curso Fé, ao módulo 1, Determinação. Estamos na 34ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação de Espíritos Maus. E hoje nós vamos entrar na 19ª parte dessa lição. Nós vimos na parte anterior que nós temos uma luta para travar. E temos que entender que sempre não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, os príncipes espirituais e as hostes espirituais da maldade. E todos eles atuam nos lugares celestiais. Nós temos que entender que o nosso problema não é contra o ser humano. Há muitas pessoas que acham. Não, são pessoas infelizes que o diabo está usando para nos prejudicar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem e nunca amaldiçoar, para que aquelas pessoas possam ver a maldade com que elas fazem conosco e quem sabe, através dessa maldade, um dia chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu queria chamar a sua atenção para você ficar na palavra de Deus, porque algumas vezes o diabo, de uma maneira tão astuta e numa capacidade tão grande, ele faz uma pessoa agir de tal modo que nós enchemos o coração de ira contra aquela pessoa. Mesmo que ela nos prejudicou bastante, nós temos que encher o coração de amor em favor daquela pessoa. Duro, né? Difícil? Não. Porque aquela pessoa que usou de meios sujos, mesquinhos, imundos, ela fez daquela maneira para nos prejudicar, para nos arrasar. Mas não foi ela propriamente que teve a iniciativa. Houve uma entidade, um espírito, que aproveitou a fraqueza dela e colocou aquilo no coração dela. E se nós agora, que somos de Deus, que temos a força, lutarmos contra ela, nós vamos derrotá-la. E olha, ela está em situação muito difícil. Porque ainda que você tenha sido muito rico, você tenha tido 100 edifícios em São Paulo, e 100 no Rio de Janeiro, e 100 em Minas, e uma pessoa de uma maneira suja lhe tomou tudo isso, e ela agora está usufruindo. Ela está lá em cima, e você mora de aluguel, de favor. Aquela pessoa sabe que ela fez mal para você. E ela, para provar que não fez, ela tenta comprar, convencer todo mundo, bancar a boazinha. Mas ela vai cair um dia nas mãos do Deus vivo que não se vende. E ela com a própria boca vai confessar tudo. Já será tarde. E aí ela não vai ter escape. Se aquela pessoa tivesse feito o que era bom para você, você não amaria ela? Amaria. Se aquela pessoa tivesse, você está na miséria, te dado uma casa, puxa, missionário, e eu seria grato a vida toda àquela pessoa.
Mas ela lhe fez mal, ela lhe tomou a casa. Aí eu odeio. Você está fazendo igual qualquer ímpio faz. Ganhe dinheiro suficiente, compre uma casa e dê para um coitado que está morando debaixo da ponte, papel passado. Ele nunca vai esquecer você. Agora, se nós agirmos assim, só gostamos de quem nos fez bem, nós estamos assemelhando aos outros. Jesus falou bem ao contrário. Ele disse que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. O título dessa lição de hoje é o seguinte: o autor da apostasia. Apostasia é uma palavra que vem do grego. Também apostasia no grego. Foi puxar direto essa palavra. E apostasia significa separar-se, no caso religioso, espiritual, separar-se da palavra de Deus. Que é a pior asneira que uma pessoa possa fazer. O diabo quis que Jesus se separasse. O diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou a glória de todos os reinos desse mundo. Ele disse: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Eu conheço pessoas, e digo isso com a maior tristeza no coração. Eu digo isso com lágrimas a rolar pelo coração, que já foram estrelas na mão de Deus e hoje estão dominadas pelo demônio. O espírito da apostasia tomou conta delas e elas desviaram-se da palavra. Financeiramente, como estão, missionário? Gente está com dinheiro, e muito dinheiro. Mas eu tenho uma pena, um dó. Olha, eu tenho uma tristeza no coração, porque ainda que esse cidadão conseguisse viver 100 anos na opulência, 100 anos pisando sobre notas de $100, novinhas, cada passada dele pisassem 2, 3 e não fosse buscar, e não fizesse falta. Meu irmão, a eternidade, ela não terá fim. O nome eternidade é assim. 100 anos ela viveu na opulência. A eternidade também são 100 anos. Só que vezes 1000, 100 mil anos. Vezes mais 1000, 100 milhões de anos. Vezes mais 1 milhão, 100 bilhões, 100 trilhões, nunca vai ter fim. Coitada dessa pessoa. O diabo queria que Jesus ajoelhasse, daria a glória desse mundo. Eles não vão receber a glória, os reinos todos. Estou recebendo uma migalha. E não só ajoelharam, eles estão lambendo o pé cheio de chulé do demônio, cheio de ferida. É triste, mas tem gente doida nesse mundo. Olha, é preferível a pessoa sentar-se à mesa, uma mesa já toda quebrada, as cadeiras todas dançando, e encontrar ali um pouquinho de feijão e um pouquinho de farinha. É preferível a pessoa passar a vida comendo aquele feijão até sem tempero, com um pouquinho de farinha, do que todo dia ele ter um banquete diferente. É preferível ele não ter dinheiro para pagar um ônibus interestadual, ter que viajar de carona na mulher de algum caminhão, do que ele cortar os céus de jato para baixo e para cima.
a apostasia não serve, ela tem um autor. E vamos ver 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Aqui diz o seguinte: segundo a Tessalonicenses 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha, eu acho que a pessoa que se separa da fé, que assume a apostasia, ela consegue fazer muita coisa. Consegue fazer sinais, prodígios, mas não são da verdade, é da mentira. E ela fica cega. Ela acha porque acha que Deus, no caso dela, o Senhor Deus não vai ser rigoroso, porque Deus entende. Um homem disse para o outro, eram 2 pastores, o outro foi chamar-lhe a atenção, não eram da mesma igreja, não tinha nada a ver com o outro, mas o amor cristão bateu, e ele chegou e disse: irmão, eu venho aqui como seu irmão, eu soube que o irmão tem um caso com uma moça, o irmão tem que parar com isso. Ele disse: não, você está enganado. Não, eu tenho prova. Não, você tem prova, mas Deus entende a minha situação. Irmão, Deus não entende, isso é adultério. Ele disse: não, Deus tanto entende que a minha igreja está enchendo. Se ela não estivesse enchendo, não estaria me abençoando. Deus sabe que a minha esposa é bem mais velha do que eu, ela já envelheceu, aposentou-se, e eu preciso de uma moça. E Deus então me deu essa. Meu irmão, eu conheço esse caso. Talvez ele não saiba que eu sei. Olha, o diabo fez uma com ele depois. Deu que a palavra de Deus estava salvando, e que o próprio diabo, para cegá-lo, deixou de oferecer resistência. Começou a bater palma para ele, é o grande. E ele se embrenhou naquele pecado. Ele se sujou. Quando parar, Deus assume todo que recebe um filho. Se Ele não nos repreende, nós não somos filhos, somos bastardos. Se as coisas estão muito fáceis, se as coisas se tornaram fáceis para você, para. Sumo sacerdote ao lado dele para lhe opor. O apóstolo Paulo contou das oposições que o diabo lhe fazia, era um espinho na carne. Era perseguições, era açoites, era... O autor é o diabo. E o diabo quer afastar-se você da palavra. Porque você fora da palavra, no campo, um negociante, ele abrirá as portas para você. Eu sei de casos em que o homem de Deus chegou e perguntou ao dono da rádio: quanto o pastor tal pagou? Você teve coragem de impedir que a voz de Deus falasse por aquele homem a milhares de pessoas? Um a um, quem falaria por ele? Louco. Meu irmão, eu acho que Deus te espera. Creio que Deus está falando. Abra os olhos. Um dia um diretor de televisão me disse: os novos proprietários não querem o seu programa. Por lei o senhor tem 30 dias para receber o aviso. Mandaram falar hoje, falta 2 dias. O senhor pode entrar na justiça. Eu disse: meu amigo, isso eu jamais farei. Eu só vou à justiça se eu for chamado para ir lá.
não vai partir de mim. A Bíblia proíbe. Direito, reino do mundo. Agora eu tenho fita aí na sua estação para mais tantos dias, 5 ou 7. Mas eu não posso, daqui 2 dias eu corto. Bom, o senhor vai tirar o programa do ar. Eu não vou tirar. O senhor manda buscar fita? Não. Daqui 10 dias eu mando. Se o senhor não colocar o programa no ar, é o senhor e ele diante de Deus. Porque se eu estou fazendo um trabalho, o trabalho está aí. Entrou o dia tal, no outro dia o programa não entrou no ar. Uma semana depois eu mandei buscar fita. Só pude direcionar. Uma culpa. Se eu estava demais, o que eu falava, o que eu ensinava, ele também poderia ensinar, tudo bem, parabéns, faça. Eu só não quero ser doido. Capítulo 4, versículo 11. 4, versículo 1. Mas o Espírito avisa expressamente que nos últimos tempos apostarão expressamente. Avisa que nos últimos dias como é que eles vão se apartar da pureza do Evangelho? Eles estarão dando ouvidos a espíritos enganadores, que às vezes usam a curação para tirar a pessoa da fé. E a doutrina de demônios. Veja a palavra da Bíblia, é o que o povo quer ouvir. Eu não posso pregar o que o povo quer ouvir. Eu tenho que pregar o que Deus quer que o povo ouça. E se o povo recusar, problema do povo. Não nos ouve que tem a aprovação de Deus. Bem ao contrário. Às vezes a multidão é sinal de que Deus não está aprovando. Então, o autor da apostasia, o diabo. Você não quer nada com ele? Não entre na apostasia. Fique ligado para ele. Não se aparte da palavra. Não torce no apóstata. Fique firme na palavra de Deus. Amém?